Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz. Estou aqui no canal Raciocínios Espíritas para darmos prosseguimento ao estudo da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino. Estamos no volume 1 e faremos hoje a continuação do estudo da semana anterior a respeito do capítulo Tentação de Jesus, ou seja, estamos na parte 2, última parte, do capítulo a respeito da tentação de Jesus. Vamos então ter a oportunidade de entender realmente como é que Pastorino traz um olhar simbólico, metafórico, sobre essa circunstância que foi a tentação sofrida por Jesus. É interessante a gente lembrar que foi dito na semana passada. Nós pudemos perceber o aspecto simbólico das palavras demônio, Satanás, Lúcifer, né? Foram algumas palavras que foram aventadas na semana passada. Se você não pegou essa parte, é importante você voltar, dar uma olhada na semana anterior, no momento em que a gente analisou a tentação de Jesus, lá no nosso encontro da sexta passada. E hoje a gente dá prosseguimento a esse estudo. Pois bem, então, como eu disse, é a parte 2 do capítulo Tentação de Jesus. E a Pastorino diz, nessa nossa segunda parte, que depois de ter mergulhado na água, ou seja, renascido através do mergulho no líquido amniótico, olha que interessante, o espírito é levado ao deserto, ou seja, aos embates da vida, para ficar em contato com as feras, ou seja, os homens atrasados, pequenos, os eus ferozes, vorazes e egoístas, permanecendo então 40 dias e 40 noites, ou seja, permanecendo na matéria, em jejum absoluto, ou seja, em isolamento total do eu real. Aí que o espírito encontra o antagonista personalizado, que na verdade Satanás é o nosso próprio eu menor, se a gente pode falar dessa maneira, que quer arrastá-lo a seus caprichos. Aí Pastorino diz que surgem as 3 tentações principais, e por isso mesmo as mais difíceis de vencer por qualquer pessoa. Pastorino vai lembrar que o arcano 3 representa a obra completa e dá o resumo esquemático de um todo, ou seja, um todo, a obra completa. Com efeito, as 3 provas citadas englobam os 3 aspectos da personalidade. As sensações, é o aspecto etérico, as emoções, o aspecto astral, e o intelecto, que é o aspecto mental concreto. Na primeira tentação, Pastorino vai lembrar que o egoísmo na luta da sobrevivência do bem-estar, no caso, da satisfação das necessidades básicas da criatura, e vai justamente lembrar aí que são o quê? A fome, o repouso, as ânsias fisiológicas do sexo, as angústias com relação às sensações chamadas físicas, mas, na realidade, são pertencentes, conforme levanta essa hipótese Pastorino, ao duplo etérico. Então, o espírito é instado a ceder aos desejos egoísticos dos sentidos do eu menor, dando-lhe a alimentação que o satisfaça, que é simbolizada aí como um pão que mata a fome. O ato de matar a fome, diz Pastorino, faz bem compreender a índole dessa tentação, muito mais vasta do que a simples fome em termos estomacais. Ele diz que trata-se, na verdade, de saciar os instintos inferiores do etérico, que se manifesta através do corpo denso. E, além disso, um outro aspecto também transparece na visão de Pastorino, que é assim: preso no mundo material das formas, o espírito, ou seja, a personalidade, o espírito com R minúsculo, tenta transformar as pedras que exprimem os ensinamentos interpretados à letra, ao pé da letra, em pão, isto é, em alimento.
E aí Pastorino explica que o espírito com E minúsculo, ao invés de adorar espiritualmente, ou seja, em espírito de verdade, conforme diz João, ele pretere a exteriorização material da religião que lhe possa satisfazer aos sentidos físicos, aos instintos sensoriais, emocionais e intelectuais. E justamente por isso transforma os vãos do espírito em pães materiais, visíveis, sensíveis, chegando aí ao clímax de pretender transformar o próprio Deus em pão. Então, todo o seu espiritualismo vai se reduzir aqui a liturgias, rituais exteriores, atos externos, poderes ocultos de magia, vaidade, vestimentas diferentes, exóticas, exotéricas, no caso, né? De tudo que satisfaça a separação ao luxo, a ostentação da pompa de Satanás, no caso aí, né? Que é exatamente a vaidade das criaturas humanas. Assim, a espiritualização nesse grau visa justamente a elevação do próprio eu pequeno em detrimento de todos os outros eus julgados aí, outras pessoas, na verdade, né? E a criatura cega transforma os preceitos evangélicos, os preceitos trazidos nos evangelhos, interpretados ao pé da letra, ou seja, pedras, em satisfações egolátricas, de instintos que lhe saciam a fome de vaidade, ou seja, os pães. Aí Pastorino diz que o combate a esta tentação, na verdade, é feito através de autodisciplina, ou seja, pela disciplina que o espírito, quando guiado pelo eu real, impõe ao seu eu menor, fazendo-lhe ver o homem integral que vive de tudo que vem de Deus, desse Deus que é residente no coração do homem e que não apenas está nas exterioridades transitórias da personalidade efêmera, né? Transitória no sentido aí de efêmera. Na segunda tentação, Pastorino vai dizer o quê? Que a vaidade, que é própria do eu personalístico, se julga separado, especial, diferente, e sempre, aliás, são raríssimas as exceções, superior a todos os demais, é outra das mais difíceis provas a ser superada por conta desse espírito aí mergulhado na cruz da personalidade humana. A cruz aí simbolizada como as 4 pontas, significando aí o quaterno inferior, como a gente já falou anteriormente. Então, lançar-se do pináculo do templo, a emoção aí de grandes efeitos mágicos, na certeza de que Deus vai proteger em tudo, mesmo nas loucuras insensatas de pretensões que são puramente vaidosas, por conta de um suposto privilégio a que se julga com direito. Pastorino diz que, de fato, o desenvolvimento do corpo astral vai aguçar as emoções e vai hipertrofiar essas emoções de tal maneira que elas passam a empanar o raciocínio equilibrado, passam a toldar a razão e fazer perder o senso das proporções. Nas criaturas que são emocionalmente desequilibradas, Pastorino é brilhante quando fala isso, ele diz que nós vemos a ânsia de operar milagres, a rebelião contra a autoridade da razão superior, uma revolta, né? Essa ânsia, na verdade, exprime uma revolta. É uma pretensão egocêntrica de que ele sabe e os outros são ignorantes. A ambição de possuir poderes para comandar movimentos religiosos, o desejo de ser chefe espiritual, de ser um mestre, chefe religioso, nem que seja de um pugilo de criaturas ali que se fascinam justamente por suas palavras e que acompanham essas palavras cegamente, tributando a eles elogios a cada palavra que ele profere e que
aceita com gratidão, obviamente, né? Porque acaricia a vaidade, a massagem no ego ali. Então, essa razão da gente ver, desde que a história registra os acontecimentos da sociedade humana, a gente vê justamente essa constante fragmentação religiosa, com tantas diferenciações, e que se opera justamente, como disse Pastorino, logo após o desaparecimento do mensageiro divino que as revelou. São inúmeras as criaturas que se julgam verdadeiros taumaturgos, né, especiais, sacerdotes com poderes sobre os anjos, e rebelando-se contra o meio ambiente vão instituir a própria seita e transformá-las em religiões formais, né? Então daí a gente verifica que esses homens não defendem ideias novas, eles não divulgam essas ideias novas em estudos e pesquisas impessoais, mas antes eles querem logo começar, né, iniciar novos grupos dissidentes dos quais passam eles a serem o chefe, o cabeça, né, o líder. E aí vem a fala de Pastorino quando ele diz assim, que quantas heresias se multiplicaram nos primeiros séculos do cristianismo, quantas seitas pulularam nos meios cristãos, quantos movimentos teosóficos e rosacruzes que se combatem hoje em dia, inclusive, né? Quantos milhares de centros espíritas terminaram por se fragmentar do pensamento original de Kardec, criando supostas inovações entre aspas, quase nunca aí com um sentido lógico e quase sempre, como diz Pastorino, sem uma razão de ser, mas um móvel apenas subconsciente e o desejo de chefiar alguma coisa, o desejo de separar-se do grupo, de concorrer demonstrando gozar de proteções, de privilégios especiais do mundo espiritual. Então, o Pastorino vai dizer que não é, obviamente, esta uma característica apenas das criaturas encarnadas, mas também os desencarnados que carregam para além do túmulo, no próprio espírito, aí com E minúsculo, os seus defeitos personalísticos. Né? E também eles gostam muito de criar seus grupinhos, onde eles possam pontificar, onde eles possam liderar, conseguindo aí no mundo astral o que não conseguiram no planeta Terra. Então eles se aproveitam muito frequentemente de médiuns invigilantes, irresponsáveis, e aí temos uma outra questão importante, né? Uma nova facção a surgir. E é típico que eles exijam separação, que eles proíbam estudos, leituras específicas, colocando, entre aspas, no index os livros particulares aí em questão, né? E garantindo que a suposta salvação, ou pelo menos os privilégios especiais, só se darão dentro daquele grupinho, daquele pugilo especial. Então, como isso se passa no mundo material, que é o mundo da divisão, que é o mundo natural, e aí a gente vai ver que é natural, inclusive, que se arrastem após todos os que sintonizam com esse separativismo, cedendo aí a tentação de atirar-se do pináculo do templo da verdade para os labirintos, né, da personalidade. É preciso que a gente tome muito cuidado, né? É o chamado personalismo satânico na fala de Pastorino. Um outro ângulo dessa tentação é o fato de que a ambição de ter poderes mágicos, essa crença de que gestos ou atos físicos criem efeitos espirituais. Pastorino vai dizer que a pretensão de dominar os espíritos, dominar os elementais, sem pensar nos resultados que daí possam advir, é um grande risco, né? E aí Pastorino lembra que os poderes ocultos, entre aspas aí ocultos, né, que envaidecem, que separam as criaturas, na verdade isso é um aspecto importante dessa prova de fogo, que todos os que já desenvolveram o corpo emocional, que é o corpo astral, nas falas de Pastorino, precisa passar, tem que passar. Então, o combate a essa tentação, isto é, a vitória sobre essa prova, esse exame,
a que só é submetido uma certa classe de pessoas que já tem alcançado um certo grau de evolução que as da anterior tentação, né? Ou seja, a primeira tentação no nível evolutivo, a segunda no nível um pouquinho maior. Então, já desenvolveram esse corpo astral que é realizado aí com uma auto-renúncia do eu menor, que é não tentar-se o Senhor teu Deus, que realmente exprime o não querer ser superior ao teu eu real, não pretender-se exigir dele aí favores especiais, nem querer-se impor-se a ele. É preciso, como diz Pastorino, renunciar à própria vaidade de querer ser chamado de pai, mestre. Inclusive é bom lembrar que o texto bíblico diz claramente: a ninguém da terra chamais vosso pai, porque só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados de mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Está lá em Mateus, no capítulo 23, versículos de 9 a 10. É bom a gente lembrar que esse Cristo interno que está dentro de todos nós, e não apenas em alguns privilegiados, né? É esse Cristo aí, esse Jesus que nos deu o exemplo típico dessa vitória. Ele pregou um ideal, mas ele não chefiou nenhum movimento religioso. Olha só, hein? Ele atendeu aos judeus, sem afastá-los de Moisés. Ele socorreu a Cirofenícia, sem arrancá-la dos seus ídolos. Ele elogiou o centurião romano, sem exigir o seu repúdio a Júpiter. E no exemplo da caridade perfeita, ele citou quem? O samaritano, de uma religião diferente da sua. E de tal forma ele renunciou à sua personalidade que o Cristo agiu plenamente através dele. Ou seja, a personalidade crística se manifestou através dele. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Paulo. Então, a gente vai ver que durante séculos ele foi confundido com o próprio Deus. E isso foi conseguido justamente com o seu mergulho humilde nas águas da matéria, na sua encarnação como um ser humano. Ele se aniquilou, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e assim sendo reconhecido como homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E é bom lembrar que é morte de cruz, também disse Paulo lá aos Filipenses, na sua epístola. Na terceira tentação, a gente vai ver o quê? Que essa é a experimentação que as criaturas encarnadas, ou seja, que estão ainda presas à personalidade, que estão crucificadas no quaternário inferior, têm a maior dificuldade de superar. Não é mais aí no duplo etérico, com as sensações, não. Não é mais no corpo astral, com as emoções, mas no mais terrível de todos os adversários, que é o maior que todos os prazeres, as sensações, no caso, né? Maior que a vaidade nas suas emoções. Trata-se do intelecto. Ou seja, a gente está falando aqui do orgulho, da tentação de julgar-se melhor que os outros. Daí parte a oposição máxima, não mais no mesmo plano de ser diferente, mas num plano acima, de ser superior. Pastorino diz que todas as criaturas se julgam acima dos outros. Aí é importante lembrar que pode tratar-se de um ignorante a um ponto em que não cede. Há sempre um aspecto em que ninguém o iguala. Por ínfima que seja a criatura, embora reconhecendo a superioridade de outrem, num ou noutro pormenor, descobre sempre algo que ninguém lhe é superior. E daí a crítica, e daí o julgamento, que sempre
todos nós nos acreditamos, né, autorizados a fazer. Aí Pastorino diz que a ambição orgulhosa do mando ataca a todos. O lado da ambição das posses materiais, das riquezas, que ele diz, aí no caso, ele dá prestígio, superioridade no mundo material, justamente para garantir a força da superioridade. Todos querem ter mais, todos querem ter melhor do que o vizinho. Se não conseguem, não interessa. Eles sentem que eles são mais educados, eles são mais generosos, eles são mais inteligentes. Por que eu estou falando eles? É melhor falar nós, né? Nós nos achamos mais fortes, nós nos achamos mais saudáveis, ou que gozamos de amizades mais ilustres. Qualquer coisa se arrumará pela qual nós não nos trocamos pelo fulano de tal. Comum aí, é importante lembrar, é que o chefe religioso vem a ambicionar logo a seguir o domínio político para ampliar sua ascendência sobre as massas e fazer crescer sua autoridade carismática, que é outorgada por Deus na sua crença, né? E aí Pastorino vai dizer que os meios para conseguir isso não ferem o escrúpulo da pessoa. E uma vez guindados ao poder, não mais desejam apear desse poder. Então, nem sempre isso ocorrerá visando a uma nação, por exemplo. Pode ser apenas um pequeno grupo ou até uma família reduzida. Mas isso explica o desgosto dos pais quando veem seus filhos crescerem e se tornarem independentes. Inclusive, daí é que vem a rebeldia dos filhos que chegam numa certa idade, sentindo também a tentação do mando, pretendendo derrubar os pais do pedestal no qual eles se encontram. Então, o Pastorino vai dizer que, provenientes desse messianismo do poder, os ditadores, tanto da direita quanto da esquerda, ou mesmo do centro, cerceiam a liberdade dos súditos, certos de que só eles e os que os aplaudem são os iluminados, são os que têm sabedoria, que têm compreensão, constituindo aí, obviamente, que os outros, um rebanho sem espírito. Olha que fala de Pastorino tão atual isso, né? Aí Pastorino vai dizer que eles desconhecem que cada criatura tem Deus dentro de si. Para eles, Deus está só com eles, porque eles são os protegidos, os privilegiados, colocados pela divindade acima de todos os outros mortais. E aí é bom lembrar que a gente aqui não está falando de alguns homens, mas de todas as criaturas humanas. Olha a fala de Pastorino. Sem exceção, somos todos experimentados nesse setor, nessa tentação. E para superar essa tentação, Pastorino diz que existe apenas um remédio, que é o autossacrifício. Não mais adorando a personalidade aí simbolizada por Satanás, mas unicamente cultuando a Deus que está dentro de nós, como também dentro de todas as criaturas, moços e velhos, homens maduros, crianças, mulheres, homossexuais, brancos, negros, ignorantes, sábios, estudados, santos, criminosos, não interessa, está em todos. Quando a gente compreender isso, quando a gente sentir isso, a gente vai aprender a sacrificar nosso personalismo e vamos ligar o nosso espírito ao eu real, como disse Pastorino. A gente vai colocar a personalidade em seu lugar, submetendo-a como fez Jesus. Rende-te, Satanás, submete-te à individualidade. Olha que fala essa, hein? Pastorino vai em cima. Então, prestar culto à personalidade, ou seja, a Satanás, é idolatria.
E praticar a idolatria é, segundo as Escrituras, pecar por adultério contra Deus. Olha que fala interessante, né? Então, o espírito, com E maiúsculo, tem que estar ligado ao eu real e não à personalidade. Se ele se afasta do eu real para ligar-se à personalidade, ele está cometendo adultério. Ele está separando o que Deus uniu. Como diz o texto bíblico, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Como está lá em Mateus e também em Marcos. Então, só o sacrifício, com a submissão do eu menor, é que pode verdadeiramente conferir a nossa vitória sobre o orgulho e o egoísmo, o orgulho da personalidade que desejaria dominar, submeter a si a individualidade, pedindo adore-me. Quando, porém, o homem vence as 3 etapas, dominando as sensações, dominando as emoções, dominando o intelecto, ele vê que os anjos de Deus vêm servi-lo. E aí ele vai ver que o eu menor, que é Satanás, o antagonista, se retira vencido até o momento oportuno, porque obviamente outras provas ainda virão. Todas elas são ensinadas no Evangelho. A gente ainda vai ter a oportunidade para falar dessas outras provas mais adiante, né? Interessante, né? Como a gente tem para aprender. E é bom lembrar que isso é um símbolo. A gente não tem como pensar que Jesus, sendo puro, foi realmente tentado. O que é puro não é nem tentável, se a gente pode falar dessa maneira. Não dá para tentar o que já alcançou a pureza. Isso é um símbolo que fala do nosso processo de purificação, da nossa caminhada evolutiva. Somos nós que, para amadurecermos e alcançarmos a pureza, precisamos ainda desses degraus evolutivos. Interessante, né? Pois bem, na semana que vem a gente continua falando sobre o próximo capítulo do Sabedoria do Evangelho. Um grande abraço. Bati aqui, mas deu para me ouvir direitinho. Grande abraço e até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.